Aviso importante: a igreja está em perigo. Louvemos a Deus pela paz divina e pela comunhão do Espírito Santo que preenche nossos corações. Dou graças a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. Minha alma se alegra diante dele. Quero compartilhar que não somos o povo preferido de Deus, a menos que vivamos como uma igreja em santidade. Durante uma oração ao amanhecer, minha alma foi elevada até Deus. Vi então um ser de luz. O anjo do Senhor veio ao meu encontro e juntos descemos ao vale das trevas, que acredito ser o inferno. Esse é o lugar da perdição, onde estão aqueles que se afastaram do caminho da salvação e nunca o encontraram novamente. Lá vi pessoas perdidas em drogas, álcool, sem saber o que fazer com suas vidas. No inferno, ninguém está próximo um do outro. Não há saída, nem escapatória dos demônios. Eles estão eternamente condenados, sem esperança de encontrar o fim daquele lugar. As almas ali estão esquecidas por Deus. Na terra, Deus envia chuva, o sol faz as árvores darem frutos para nos alimentarmos. A terra nos proporciona alimentos e o ar nos dá o oxigênio para respirar. Temos camas para dormir e cobertores para nos aquecer. Tudo isso é um sinal do amor de Deus pela humanidade e de que Ele nunca nos esquece. No inferno, porém, não há dia, comida, água, nem oxigênio para respirar. Não há chuva, sol ou árvores frutíferas. Isso é um sinal de que essas almas foram abandonadas por Deus. Enquanto caminhava com o anjo no inferno, um demônio me mostrou uma máquina que produzia uma variedade de shorts masculinos e femininos. Ele disse que esses shorts seriam a nova moda na Terra. Avisem na Terra que, se não pararem de usar esses shorts, suas almas irão para o inferno quando morrerem. As mulheres também devem parar de usar tangas. O demônio chamou outros demônios com diferentes cortes de cabelo para se apresentarem. Eram cortes de cabelo tanto femininos quanto masculinos. Ele disse: Esta é a nossa moda que está sendo lançada na Terra. Observei vários cortes de cabelo radicais, alguns com desenhos na nuca, outros com símbolos satânicos que removem a imagem de Deus. Vi mulheres crentes no inferno por rasparem a cabeça, cortando o símbolo da aliança de suas cabeças. Também vi irmãos no inferno por fazerem cortes de cabelo da moda e extravagantes, que chamam atenção para si mesmos. Outras mulheres estão no inferno porque pintaram as unhas. Os demônios cortaram os dedos dessas irmãs. Aquelas que tingiram os cabelos tiveram seus couros cabeludos arrancados, deixando-as carecas. As que usavam batom tiveram seus lábios cortados, restando apenas o esqueleto. As que usavam brincos tiveram suas orelhas cortadas, deixando apenas 2 buracos no lugar. As que usavam maquiagem tiveram seus rostos derretidos no fogo, e as que usavam colares tiveram seus pescoços serrilhados. Vi no inferno mulheres que usavam calças compridas, e também aquelas que usavam calças curtas. Vi irmãs no inferno por usarem saias curtas, cujas bainhas ficavam acima dos joelhos. E também vi mulheres usando vestidos apertados ao corpo. Vi homens cristãos que usavam roupas apertadas. Vi irmãs no inferno por usarem saias rasgadas e saltos altos. Vi aqueles que andavam sem camisa, e irmãos que estão no inferno por usarem camisas sem mangas. Aqueles que usam shorts em casa como roupas normais e saem para a rua também estavam lá. Todos esses que vi são irmãos de várias denominações. Vi irmãos no inferno que faziam musculação para atrair atenção para seus corpos. Eles queriam ficar fortes para usar roupas justas. O anjo disse: Você acha que não há ninguém da sua igreja aqui? Ele me levou a um lugar onde vi uma irmã da minha igreja. Ela morreu há 5 anos. Fiquei assustado ao vê-la lá. O anjo disse: Ela está aqui porque desejava o marido de outra mulher. Vi um velho no inferno. O anjo disse: Ele está aqui por querer uma jovem de sua igreja. Ele era casado, mas cometeu adultério em seu coração ao trair sua esposa. Eu mal podia acreditar ao ver pessoas da Irmandade ali. O anjo me mostrou uma irmã que tinha pensamentos impuros, fantasiava e imaginava ter relações sexuais em sua mente. Ela era solteira e cometeu fornicação em sua mente com a imagem de um rapaz. Vi um casal de irmãos no inferno devido à prática de erotismo. O homem usava fantasias sexuais como a de super-homem, e sua esposa, que também estava lá, usava uma fantasia de onça. Observei mulheres cristãs no inferno por se entregarem a fantasias sexuais, introduzindo objetos em suas partes íntimas. No inferno,
Suas partes íntimas eram atormentadas pelos demônios. O anjo me mostrou uma indústria de objetos sexuais, roupas e fantasias sodomitas. Vi um diácono no inferno por causa da inveja. Ele desejava ter um carro igual ao do irmão da igreja. Também vi um homem no inferno por maltratar os animais e outro que sentia prazer em matar gatos. Vi um pastor no inferno por usar a mídia para atacar verdadeiras igrejas e difamar servos de Deus. Vi irmãos que estavam bêbados com vinho e cerveja, com suas almas aprisionadas e sendo punidas por seus pecados. Um demônio estava circulando pelo inferno, assumindo várias formas. Ele se transformava em diferentes pessoas presas no inferno. O anjo disse: ele assume a aparência das almas que estão aqui e sobe à terra para enganar os espíritas, fingindo ser essas pessoas. Esse demônio tomava o nome da pessoa e ia para a terra, transformando-se em homem, mulher, criança, gato, cachorro ou até anjo. Ele tinha uma grande habilidade de se passar pela pessoa que estava personificando. Observei as artimanhas desse demônio atentamente. De repente, ouvi uma grande explosão no inferno que abalou os demônios. O anjo me disse: essa explosão foi causada por uma igreja que está orando ao amanhecer. Então, o anjo me tirou do inferno e me levou até a igreja que estava em oração naquele momento. Em seguida, o anjo me levou a um lar cristão. O anjo da guarda que cuidava dessa casa a deixou porque o casal dormia nu. Isso permitiu que um demônio terrível se aproximasse deles para atormentá-los. O anjo me explicou: o dízimo não é uma questão da lei. Antes mesmo que a lei fosse dada através de Moisés, os dízimos já existiam. Gênesis 14, verso 18 ao 20 diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de Abrão nas suas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão viveu pela fé e não pela lei. E todos os que andam na graça são filhos da fé de Abraão. Assim como Abraão deu o dízimo ao rei de Salém, que é Melquisedeque, a igreja também deve agir da mesma forma em relação a Jesus. Melquisedeque simbolizava Jesus no Antigo Testamento. Após essa revelação, comecei a dizimar. Ninguém é obrigado a saber a quantia de dinheiro que você oferece. Mesmo que os seus líderes não concordem, você ainda pode dar o dízimo. Eles não podem impedir e também não perguntarão quanto será oferecido. Eu estou dizimando e ninguém nunca soube até hoje. O anjo me entregou uma espada. Quando a segurei, senti seu peso e não consegui levantá-la. O anjo então disse: este é o peso da palavra que você carregará. Você não pode manusear esta espada hoje porque ainda não lê a palavra. Mas amanhã, você terá a habilidade de manuseá-la e força suficiente para levantá-la. Hoje você receberá o dom dos sonhos, assim como Joseph teve. E eu falarei com você através dos sonhos. Agora volte ao seu corpo. Retornei à terra e comecei a orar. E o Espírito Santo me revelou 13 tipos de pessoas na igreja. À noite, rezei e fui dormir. E pela primeira vez, tive uma revelação em um sonho. Um anjo apareceu e disse que me revelaria cerca de 13 templos. O anjo então disse: eu lhe mostrarei como são as casas espirituais de cada cristão em sua congregação. O anjo me levou até a primeira casa. Era uma casa escura, e entramos nela. Enquanto caminhávamos por ela, encontramos ratos, insetos, baratas e vermes. Um forte cheiro de carniça preenchia o lugar. Andei com o anjo por vários cômodos da casa, e em todos encontrei insetos. A casa estava desorganizada e abandonada. Em um dos cômodos, uma cobra saltou em minha direção para injetar seu veneno. Consegui desviar a tempo, e mais à frente na casa, encontramos muitas cobras juntas. Perguntei ao anjo onde estávamos. O anjo me tirou daquela casa e me levou para o alto. Ele me explicou: essas são as casas espirituais dos membros da sua congregação. Seus interiores estão repletos de moradas de demônios. Seus corações estão sombrios e cheios de pecado. A casa onde você estava representa a vida de alguns membros da sua igreja. Eu perguntei: como isso é possível? Somos um povo santo. Minha igreja irá para o céu. O anjo respondeu: não há salvação coletiva. Onde há trigo, há também joio. O anjo então me levou para a segunda casa. Ao entrar, percebi que estava cheia de tochas duplas,
que lembravam as tochas olímpicas. Esses ferros iluminavam todos os cantos da casa, que tinha grandes rachaduras abertas para a rua. Um vento forte entrou e apagou as tochas, deixando tudo na escuridão. Poucos minutos depois, morcegos e um enxame de gafanhotos invadiram a casa, tornando-a desconfortável pelo barulho e movimento. O anjo explicou: as 7 tochas que você viu representam os castiçais, simbolizando a presença do Espírito Santo. O vento que apagou as chamas é a influência do mundo que entrou na vida dos salvos. As chamas do Espírito Santo se apagaram e o óleo se foi, deixando tudo em escuridão. O pecado tomou conta dos salvos, entrando em suas vidas através da mídia. Os verdadeiros cristãos não são amplamente conhecidos e não têm associações com a mídia, que é frequentemente considerada como corrompida. A televisão foi criada para oferecer fama, riqueza e exaltar as pessoas como ídolos. Aqueles que seguem Satanás recebem esse poder. Jesus rejeitou essas tentações quando Satanás lhe ofereceu no deserto. Cristãos que aparecem na programação evangélica se comprometeram para se tornarem famosos na mídia. O anjo me levou à 3ª casa. Um vento forte sacudiu seus alicerces e o telhado começou a desabar. A casa inteira ruiu, e o vento estava repleto de urubus. O anjo explicou: este é o destino de todos que persistem no pecado. Esses abutres representam forças destrutivas. Pessoas assim não estão solidamente fundamentadas na palavra, mas são encontradas nas igrejas. O anjo me levou para a 4ª casa. Na porta havia um homem vestido de preto que parecia um vampiro. A porta se abriu para ele. Eu hesitei em entrar, mas o anjo disse: não tema, ele não nos verá. Entramos na casa e o homem estava destruindo tudo com uma espada. Ele acendeu uma tocha de chama vermelha para iluminar o lugar, simbolizando a presença do mal. O anjo me levou à 5ª casa. A moradora era uma mulher muito bonita, vestida com um vestido curto e justo e com lábios vermelhos brilhantes. Ela era sedutora, parecendo uma modelo. Dentro da casa, havia muitas luzes coloridas piscando, dando um ar de festa. O anjo me retirou de lá. Do lado de fora, a casa estava decorada com desenhos e pinturas em rosa, vermelho, preto, azul e roxo. Essas 6 cores simbolizavam alguns dos números da besta. A casa era muito chamativa. O anjo disse: aquela mulher é o demônio sedutor que habita em muitas mulheres desta igreja. Ele se instala nelas e altera suas personalidades, tornando-as mais sensuais e atraentes. Suas intenções internas são de natureza sedutora, refletindo-se em suas aparências. As ações do coração se manifestam no corpo. Uma mulher que vive dessa maneira não tem um interior puro e seu coração está manchado pela lascívia. As mulheres da igreja estão imitando esse demônio belo e sedutor que você viu. Isso significa que elas estão sob o controle desse demônio. O anjo me levou para a 6ª casa. Era uma casa muito velha, deteriorada e cheia de buracos. Dentro dessa casa, havia um grupo de homens vestidos com uniformes brancos. Eles consertaram a casa, fecharam as frestas com cimento e pintaram a casa de branco por fora. Dentro, eles realizaram uma reforma completa, tornando a casa perfeita. Esta casa estava sem luz, mas esses homens instalaram eletricidade, iluminando a casa toda. O anjo disse: os homens que você viu são anjos que atuam na terra, transformando as vidas daqueles que cresceram na igreja e envelheceram. Espiritualmente, esses indivíduos não sentem mais a presença de Deus, mas serão renovados assim como essa velha casa. A cor branca que você viu na casa representa a justificação deles através de Jesus. O anjo me levou para a 7ª casa. Lá dentro, havia muitos ruídos de animais ferozes. Fiquei com medo de entrar, mas confiei no anjo que estava comigo e tentei entrar. O anjo, no entanto, me impediu e ficou na porta. Um homem vestido de branco, como um padre, veio até a porta. Ele entrou na casa, e todos os animais fugiram de sua presença. Esses animais estranhos foram expulsos da casa. O padre expulsou os demônios e removeu toda a sujeira, jogando fora as coisas velhas e perfumando a casa inteira. O odor desagradável desapareceu e um aroma agradável tomou conta do ambiente. O anjo disse: vamos entrar. E então, aquele padre acendeu uma vela de fogo na casa e colocou uma placa com letras douradas que dizia: aqui o ladrão não entra.
O padre trancou a porta e preparou uma mesa de jantar para mim e para o anjo. Nós nos sentamos à mesa com o padre. Os monstros bateram na porta tentando entrar, mas ela estava trancada. Eles não conseguiram entrar e foram embora. O anjo disse: "Quando Jesus voltar, aqueles que tiverem o selo da chama serão levados com ele. Esta é a marca daqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas." O anjo me conduziu à 8ª casa, que estava em processo de construção por um homem. Quando ele concluiu a construção, um forte terremoto abalou as colunas, fazendo com que as estruturas e bases da casa não suportassem o tremor, resultando em seu colapso. O anjo então declarou: "Qualquer vida edificada sobre as doutrinas humanas não resistirá às provações." Após isso, um grupo de anjos trabalhadores recolheu todas as pedras dos escombros e começou a reconstrução. As paredes e pilares foram erguidos novamente e se mantiveram firmes. Outro grande terremoto veio e sacudiu a casa, mas ela permaneceu estável e de pé. Aquela casa foi restaurada e renovada, ficando em condição perfeita, melhor do que antes. O anjo explicou: "Quando vidas são construídas sobre os fundamentos da palavra de Deus, elas resistem às tempestades, pois a palavra é eterna. E se as provações causarem feridas, elas serão curadas e restauradas." Os anjos estavam fechando as rachaduras na casa causadas pelo terremoto. O anjo me conduziu à 9ª casa. Ela estava sendo alvo de um intenso bombardeio. Milhões de armas modernas, semelhantes a metralhadoras incessantes, disparavam contra a casa. Canhões a atingiam, mas suas estruturas permaneciam intactas. As bases da casa eram fortalecidas. O anjo explicou: "Mesmo que os demônios ataquem aqueles que estão firmes em Jesus, não conseguirão destruir uma casa construída sobre a palavra." Em seguida, o anjo me levou à 10ª casa. Havia manchas de sangue nos batentes da porta. A janela estava aberta, permitindo que o sol brilhasse dentro da casa. Um anjo negro, segurando uma foice, olhou para a casa e se afastou. O anjo comentou: "Toda vida marcada pelo sangue de Jesus é salva e envolta em graça. O sol que você viu representa a justiça e simboliza Jesus." Depois fomos à 11ª casa, que era feia, torta e fora de lugar. Anjos com marretas começaram a demolir aquela casa completamente, incluindo suas bases, colunas e estruturas. Os anjos reconstruíram a casa, tornando-a perfeita. As fundações eram espirituais, algo nunca visto na terra. Tornou-se um lar celestial, com todas as medidas exatas e bases firmes. Um padre de branco, ao ver essa bela casa, veio morar nela. O anjo disse: "A transformação de Deus é perfeita na vida de cada pessoa. Todo esse processo de demolição é doloroso, mas faz parte da mudança no homem." Por fim, o anjo me levou à 12ª casa. Ela brilhou intensamente, pois centenas de luzes vinham de dentro. O anjo explicou: "Uma vida santa diante de Deus faz do crente a luz do mundo." O anjo me levou para a 13ª casa. Uma sombra negra estava batendo na porta. A casa era perfeita e não havia nada de errado com ela. De repente, a porta se abriu sozinha e a sombra entrou. O anjo me disse: "Mesmo que o cristão viva uma vida santa, ele pode, por sua própria vontade, abrir a porta do seu coração para que demônios entrem. O coração do homem é enganoso." Acordei daquele sonho, sentindo que era uma revelação recebida durante minhas orações na aurora. Quero alertar aqueles que caluniam a Irmandade, chamando-a de seita. Cuidado com suas palavras. Se fosse uma seita, Jesus teria me revelado isso. Nossa igreja é santa, e até agora não permitimos que louvores mundanos entrem em nossos templos. Louvores mundanos são aqueles cantados por pessoas que não são verdadeiramente convertidas, embora se autodenominem cristãs. Reconhecemos que não somos perfeitos e que, como qualquer outra igreja, temos nossos erros doutrinários. No entanto, o único que é completamente santo é Jesus. Ele é a perfeição. Eu confirmo que este testemunho é verdadeiro. Que a paz de Deus esteja com toda a Irmandade. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.